Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Você que neste momento ouve a palavra do Senhor, que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para juntos estarmos aprendendo um pouco da palavra de Deus, compartilhando aqui a palavra do Senhor com você que nesse momento está aí ouvindo a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que discerne os pensamentos e as intenções do coração. Louvado seja Deus. E trago aqui neste dia de hoje uma palavra poderosa. Quantos não querem ir para os céus? Todo mundo, se você perguntar, quer ir para os céus um dia, quer herdar a vida eterna. Mas trago aqui um ensinamento da palavra de Deus para a tua vida, para fortalecer o teu coração. Talvez você ainda não tenha ouvido esta palavra. Se você tiver uma Bíblia aí, procure aí na sua Bíblia e medite com mais dedicação, com mais detalhe. Vou deixar aqui os versículos, vão aparecer aí no rodapé do vídeo. Começando com um texto que está em 1 João, no capítulo 5, e no versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Em outra tradução, em outras traduções, diz assim, que aquele que é nascido de Deus, ele não vive habitualmente pecando, ou seja, ele não tem o hábito de continuar pecando, pois ele conhece a verdade, e por conhecer a verdade, ele se desvia do que é errado, ele se desvia do mal, ele não vive habitualmente pecando, pois ele conhece a verdade. Como o Senhor Jesus Cristo ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E como diz aqui a palavra do Senhor, aquele que é nascido de Deus, o Senhor, Deus o guarda, e o maligno não toca. Quantos, que nem eu perguntei, quantos não querem ir para os céus? Mas neste momento você vai aprender uma verdade que muitas pessoas não falam. Muitas pessoas encobrem esta verdade. Uma passagem que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16, você vai aprender algo que talvez você ainda não tenha ouvido, ou você já tenha lido e não tenha prestado atenção nesta palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o versículo 23, diz assim: isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis o desejo da carne, porque o desejo da carne se opõe aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Aqui fala, Paulo ele aconselha e diz: andai no Espírito, e assim não satisfareis o desejo da carne. Pois quem faz os desejos da carne não pode agradar a Deus. E aqui Paulo ele também vai escrever e diz quais são esses desejos da carne que você conhece. Vou citar aqui o que está na Bíblia Sagrada. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, as pessoas que traem,
suas esposas, seus maridos. Estas são as obras da carne. Fornicação, pessoas que não estão no relacionamento, estão com uma pessoa aqui hoje, amanhã já está com outra. Isso é fornicação, impureza, lascívia. As pessoas que tudo que fala, as palavras são sempre maliciosas. Tudo isso é as obras da carne. E quem faz essas obras, você vai ver o que é que diz aqui a palavra do Senhor. Rivalidade, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Quem pratica essas obras, as obras da carne, esses tipos de coisas que foram citadas e coisas semelhantes a essa, inveja, ódio, ira, adultério, essas pessoas com falas maliciosas, tudo para ela é motivo de malícia. Essas pessoas que, no seu ponto de vista, o liberalismo de tudo está certo e não, isso está tudo errado. Pois quem praticam essas coisas não hão de herdar o reino de Deus. As pessoas que se embriagam com bebedeiras, que fazem todas essas práticas aí, acham que está tudo certo. Não. Pois é a palavra de Deus que nos ensina que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí diz aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Quem anda no Espírito anda fazendo a vontade de Deus. Porque o Espírito se opõe contra a carne se opõe contra o Espírito. O Espírito inclina para as coisas de Deus e a carne inclina para as coisas mundanas. É por isso que quem está na carne não pode agradar a Deus. E ainda diz mais em Romanos, isso aqui eu falo porque há pessoas que, no seu ponto de vista, elas acham que está tudo certo, mas não. A gente tem que ir por aquilo que diz a palavra do Senhor. Andai no Espírito, pois o Espírito sempre vai nos levar na direção da palavra de Deus. Em Romanos 8, versículo 7, olha o que diz ainda Paulo, que ele escreve nesta carta. Romanos 8, versículo 7 em diante, diz assim: porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem pratica todas essas obras da carne, bebedeiras, orgias, feitiçaria, essas pessoas que têm inveja, essas pessoas que guardam ódio, ira, essas pessoas que adulteram, que fornicam, essas pessoas, elas não herdarão o reino de Deus. Pois quem faz a vontade da carne não pode agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne,
mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Como assim? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Pois o próprio Senhor Jesus, ele disse em João, capítulo 3, versículo 5, em verdade, eu te digo, disse Jesus, que se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. É necessário o ser humano nascer de novo, se arrepender dos seus pecados e começar uma vida nova em Jesus Cristo, sempre fazendo a vontade de Deus e se desviando das coisas que é errada. Amém, meus irmãos? E ainda diz mais aqui em Romanos 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Aleluia. Amém, meu irmão? Então, um conselho por meio da palavra eu te dou. Andai pelo Espírito e assim você não satisfará o desejo da carne. Pois quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem pratica essas obras que foram citadas não herdarão o reino de Deus. E você que está ouvindo, talvez você seja uma pessoa que ainda não serve ao Senhor. Você diz: o que eu devo fazer? É se arrepender dos seus pecados, de tudo isso que você sabe que desagrada a Deus, e passar a viver uma vida nova em Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a salvação. Ele é a porta, como Ele mesmo disse, que se alguém entrar por essa porta, será salvo. Pois, como diz a palavra do Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então a vida eterna nós só adquirimos por meio de Jesus Cristo, pela remissão dos pecados. Então é necessário o homem nascer de novo, da água e do Espírito. Pois aqueles que é nascido do Espírito, esses são os filhos de Deus. Pois quem está no Espírito faz a vontade de Deus, faz aquilo que agrada ao Senhor. Mas quem está na carne não tem como agradar a Deus. Pois as obras da carne, elas são inimigas do Senhor. Pois quem praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então assim eu deixo aqui esta palavra, para que você possa meditar com mais paciência aí na sua casa. Você diz: nossa, irmão, não ouvi ainda essa palavra. Aí passaram aí os versículos, capítulo, versículo, nome dos livros, pesquisa. Se você tem dificuldade, vai no Google e pesquisa isso aí que está anotado. E você vai ver que tudo isso que nós falamos é o que está escrito na palavra de Deus. Não são as minhas palavras, mas sim a palavra do Senhor. Pois muitos não querem ouvir a verdade, querem ouvir aquilo que agrada ao seu coração, mesmo estando fazendo tudo errado. Não tem como nós fazer as coisas deste mundo, fazer as práticas desse mundo e ainda dizer que o Senhor está conosco e que nós estamos agradando a Ele. Não tem como, pois quem faz essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, esses sim são os filhos de Deus. Que Deus abençoe a tua vida.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.